Dentro de um dos textos mais estudados da história, bem no meio dele, se esconde um segredo linguístico. É uma crônica de impérios, de comércio, de encontros entre culturas, tudo isso contado por palavras que, a gente poderia dizer, não deveriam estar ali. A questão que vai guiar a gente hoje começa com um verdadeiro quebra-cabeça. Pensa bem, o que uma palavra suméria estaria fazendo na Bíblia hebraica? Como é que termos de terras tão distantes e de épocas muito, muito anteriores foram parar nas páginas do texto bíblico? Vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos pegar um exemplo que é fascinante, uma palavra que está ali, escondida bem na nossa frente. A palavra é eikal, ou ekal. Olha, quem estuda o texto conhece bem essa palavra. Ela aparece centenas de vezes, sabe? Falando de lugares sagrados, de lugares da realeza, tipo o Templo de Salomão. À primeira vista, parece totalmente hebraica, certo? Mas não é. A origem verdadeira dela está a mais de 1.500 quilômetros de distância, lá na antiga Suméria. E essa palavra viajou, hein? Viajou por séculos, passou por várias culturas até finalmente chegar ao hebraico. Que jornada! Ok, mas como é que os especialistas descobrem isso? Como eles conseguem rastrear a verdadeira identidade de uma palavra? Bem, eles têm um kit de ferramentas, digamos assim. Eles agem quase como detetives da história. E a principal ferramenta é identificar o que a gente chama de empréstimo linguístico. É bem simples, na verdade. É uma palavra que uma língua pede emprestada de outra. Pensa só, a gente fala sushi, que veio do japonês. Pois é, as línguas antigas faziam a mesma coisa, trocavam vocabulário o tempo todo. Só que nem todo empréstimo é igual. Tem um empréstimo direto, que é bem óbvio, de uma língua para outra, e tem um empréstimo transmitido, que é quando a palavra faz uma escala, sabe? Ela passa por uma língua no meio do caminho. E a nossa palavra, ekal, é o exemplo perfeito disso. Ela saiu do sumério, foi para o acádio, e só depois do acádio é que ela chegou no hebraico. E o método desses detetives linguísticos é bem sistemático. Primeiro, eles olham. Essa palavra tem alguma raiz local na própria família linguística? Não? Ok. Então, passo 2. Analisar a estrutura, os sons. Tem algo estranho ali? Algo que soa estrangeiro? E, por fim, o cruzamento com a história. Existiu algum momento em que essas duas culturas tiveram contato? Faz sentido historicamente? Beleza? Com essas ferramentas em mãos, vamos abrir nosso primeiro arquivo de caso. E ele vai levar a gente direto para as margens do rio Nilo. Lá no livro de Gênesis, na famosa história de José no Egito, tem a parte do sonho do faraó. As vacas saem do Nilo e começam a pastar em algo chamado de arro. E aqui as pistas começam a aparecer e são bem convincentes. Primeiro, a palavra aparece num contexto totalmente egípcio. Segundo, ela descreve uma planta específica do Nilo. E terceiro, não se encontra uma origem clara para ela dentro da família das línguas semíticas, que é a família do hebraico. Ou seja, é uma palavra bem suspeita. E, dito e feito, a investigação linguística vai lá e encontra a origem. A palavra egípcia IH, que significa exatamente isso, planta de junco. É um empréstimo direto, como se fosse um souvenir linguístico da época em que Israel e Egito tiveram tanto contato. Agora, vamos dar um salto no tempo. A gente vai para outro período de contato super intenso, a época do domínio do Império Persa. E aqui a gente encontra uma palavra que talvez soe um pouco familiar, pardês. Ela era usada para descrever um parque exuberante, um jardim bem grande, cercado por muros. E olha que interessante, é daí que vem a nossa palavra paraíso. E as pistas, de novo, apontam para fora. Essa palavra só aparece nos livros da Bíblia escritos durante ou depois do período persa. Além disso, essa ideia de um parque real imenso, isso era a cara da realeza persa. E até a sonoridade da palavra, a estrutura dela, soa um pouco diferente, não soa muito hebraica. O veredito, então, é bem claro. A origem é o antigo iraniano, a palavra paraidaisa, que literalmente significa morado ao redor. Então não foi só a palavra que foi emprestada, foi o conceito todo, essa ideia de um paraíso na Terra. Mas olha, esses dois casos não são só incidentes isolados, não. Eles fazem parte de um padrão muito maior. Um padrão que mostra como o mundo antigo era super interconectado. E a escala desse contato é de cair o queixo. O egípcio e o antigo iraniano, o persa, são os que mais doaram palavras. Mas a influência veio de todo lado.
dos povos do norte, como os hurritas e hititas, lá da antiga Anatólia, e até mesmo dos gregos. Dá pra gente até colocar esses empréstimos numa linha do tempo. A gente foi uma primeira onda de palavras lá da Idade do Bronze e do Ferro, vindo do Egito e da Anatólia. E depois, bem mais tarde, vem uma segunda onda bem forte que chega com os impérios persa e grego. Tá, mas e aí? O que tudo isso significa? Qual é a grande sacada de ficar desenterrando a origem dessas palavras? É que cada empréstimo desses é como uma pequena cápsula do tempo. Eles são a prova de que a Bíblia hebraica não foi escrita numa bolha, isolada do mundo. Pelo contrário, ela é um registro vivo do diálogo, dos conflitos e das trocas com as grandes civilizações da sua época. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se um texto tão antigo guarda tantas histórias escondidas assim, o que será que as palavras que a gente usa todo santo dia revelam sobre a nossa própria história, sobre o nosso mundo tão conectado?